Lição 1. Como a Bíblia pode ajudar você? Quase todos nós temos perguntas sobre a vida, o sofrimento, a morte e o futuro. Nós também nos preocupamos com coisas do dia a dia, como ganhar o sustento e ter uma família feliz. Muitas pessoas descobriram que a Bíblia responde às perguntas mais importantes da vida. Além disso, ela dá bons conselhos para ter uma vida feliz. Acha que a Bíblia pode ajudar alguém que você conhece? Ponto 1. Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? A Bíblia responde a perguntas importantes. Por exemplo, como a vida começou? Qual é o objetivo da vida? Por que as pessoas sofrem? O que acontece quando uma pessoa morre? Por que existe tanta guerra se todo mundo quer a paz? O que vai acontecer com a Terra? Bem, não é errado fazer esse tipo de pergunta. Milhões de pessoas descobriram que as respostas da Bíblia fazem muito sentido. Ponto 2. Como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia? A Bíblia dá bons conselhos. Por exemplo, ela ajuda as famílias a serem felizes de verdade. Ela nos diz como lidar com o estresse e como ter mais alegria no nosso trabalho. Esta publicação vai ajudar você a aprender o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos e muito mais. Talvez você acabe concordando que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é proveitosa. 2 Timóteo 3,16. Esta publicação não substitui a Bíblia. Na verdade, ela incentiva você a conhecer mais a Bíblia. Por isso, faça um esforço para ler os textos bíblicos mencionados nestas lições e compare o que a Bíblia diz com o que você está aprendendo. Aprenda mais. Veja como a Bíblia ajuda as pessoas, como você pode gostar de ler a Bíblia e por que é bom ter ajuda para entender o que ela diz. Ponto 3. A Bíblia pode guiar nosso caminho. A Bíblia é como a luz forte de uma lanterna. Ela pode nos ajudar a fazer boas escolhas e fala o que vai acontecer no futuro. O Salmo 119, 105 diz: Tua palavra é lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. O que o escritor desse salmo achava da Bíblia? O que você acha da Bíblia? Ponto 4. A Bíblia pode responder a nossas perguntas. Veja como a Bíblia ajudou uma professora a encontrar respostas a perguntas que por muitos anos não saíam da sua mente. Escute o áudio do vídeo, não perca a esperança. Para encontrar todos os vídeos, artigos e áudios da lição 1, acesse a publicação Seja Feliz para Sempre no jw.org. Eu sempre quis ser professora. Era muito bom. Mas, mesmo assim, parecia que alguma coisa estava faltando na minha vida. Eu via que algumas crianças eram deficientes, não porque elas tinham feito alguma coisa errada, elas tinham nascido assim. Eu ficava pensando, isso não faz sentido. Deus é um Deus de amor. Eu sei que Ele pode resolver tudo isso. Por que Ele não resolve? Daí, uma aluna na minha escola conseguiu me ajudar a encontrar respostas às minhas perguntas. Ela me perguntou, a senhora sabia que eu sou testemunha de Jeová? Quer saber mais sobre nós? Aí eu disse para ela, quero muito. Por que é que você não vem na minha casa e me fala sobre as testemunhas de Jeová? Na outra semana ela veio, eu fiquei ouvindo e ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou a achar as respostas das minhas perguntas na minha própria Bíblia. E, de repente, minhas perguntas foram respondidas, uma atrás da outra. Por 25 anos, eu não tinha achado as respostas em nenhum lugar. E aquilo foi o máximo para mim. No vídeo, que tipo de perguntas a professora tinha? Como estudar a Bíblia foi de ajuda para ela?
A Bíblia nos incentiva a buscar respostas para as nossas perguntas. Mateus 7,7 diz: Persistam em pedir, e lhes será dado. Persistam em buscar, e acharão. Persistam em bater, e lhes será aberto. Que perguntas você gostaria que a Bíblia respondesse? Ponto 5. Você pode gostar de ler a Bíblia. Muitas pessoas gostam de ler a Bíblia, e isso está sendo de grande ajuda para elas. Escute o áudio do vídeo Ler a Bíblia. Às vezes eu me atrapalho com as palavras, então é meio complicado. Se eu gosto de ler? Não muito. Sei lá, não tenho vontade de ler. É chato. Eu não consigo me concentrar. Para não pensar em mais nada, falo pra mim: hora de ler. Eu não sou muito de ler, mas a Bíblia eu gosto de ler. Ela é muito mais que um livro. Vale muito a pena. Alguns dizem não é para os dias de hoje. Mas quando você lê, você sempre aprende. Toda vez. Me ajudou a pensar antes de falar. Eu acho que eu estou bem mais preocupado com os outros. Quero saber se estão bem, se eu posso ajudar. Ler a Bíblia me tornou alguém melhor. Ela me dá aquele pique pro dia. Se fosse escolher um livro favorito, acho que seria os Salmos. Para mim é fácil de entender e é bem interessante. A gente pode entrar no site JW, que tem várias Bíblias, e ler ali mesmo. Então você pega um texto e pesquisa, e dá para achar um monte de artigos sobre ele. Uma coisa que eu tô gostando muito são aqueles vídeos, sabe? Introdução ao livro tal. Leva 2 ou 3 minutos e você já vê o que vai ler naquele livro da Bíblia. Isso faz toda a diferença. Escolho um assunto ou algo que gosto. Procuro algo que eu gosto, que tem a ver comigo. Daí eu vou lendo e vou gostando mais. Tem tudo a ver e é muito importante. E você fica mais feliz. E quem não quer isso? No vídeo, por que os jovens não gostavam de ler? Mas por que eles gostam de ler a Bíblia? A mensagem da Bíblia dá consolo e esperança. Romanos 15:4 diz: Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. Gostaria de saber mais sobre a promessa da Bíblia de consolo e esperança? Ponto 6. Outras pessoas podem nos ajudar a entender a Bíblia. Além de lerem a Bíblia sozinhos, muitos perceberam que conversar sobre ela com outros é de ajuda. Atos 8, 26 a 31 diz: No entanto, o anjo de Jeová disse a Filipe: Prepare-se e vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Essa é a estrada do deserto. Em vista disso, ele se preparou e foi. Encontrou então um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, encarregado de todo o tesouro dela. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando, e, sentado no seu carro, lia em voz alta o profeta Isaías. De modo que o Espírito disse a Filipe: Vá, aproxime-se desse carro. Filipe correu ao lado do carro e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías em voz alta. Perguntou então: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Na verdade, como posso entender a menos que alguém me oriente? E pediu que Filipe subisse e se sentasse com ele. Como podemos entender a Bíblia? A legenda da imagem diz: No livro de Atos, um homem precisou de ajuda para entender as Escrituras. Muitas pessoas hoje também acham que é de ajuda conversar sobre a Bíblia com outros. Algumas pessoas dizem: Estudar a Bíblia é uma perda de tempo. O que você diria? E por quê? Resumo: a Bíblia dá conselhos para o dia a dia, responde a perguntas importantes e traz consolo e esperança.